Antes de saber disso, nem pense em ter mais clientes no ramo da limpeza. Na verdade, eu acredito que é algo que nós devemos praticar desde o início, a palavra organização. Mas ela não pode ser somente uma palavra para você. Ela precisa de fato e de verdade ser algo aplicado dentro do seu schedule, dentro da sua cartela de cliente. Por quê? Porque você precisa sempre saber as prioridades do seu cliente. Você não pode ser uma pessoa que chega na casa do seu cliente e não sabe o que ele deseja, não sabe o que ele está esperando daquele determinado dia que você vai trabalhar. Então, para que isso aconteça, que você consiga ter comodidade no seu schedule, para que você consiga dar um bom atendimento ao seu cliente, você precisa ter planilhas. Planilhas que te facilite organizar. Seja o dia, seja a frequência com aquele cliente utiliza do seu serviço. De todas as formas, você vai precisar organizar, especialmente quando você começa a crescer, especialmente quando você começa a adquirir mais clientes. Por quê? Porque lá no início, nós conseguimos muitas vezes guardar na nossa memória a casa do cliente, o que ele deseja, nós conseguimos ir guardando essas informações. Ao longo do tempo, se você vai crescendo, vai adquirindo mais pessoas, você vai ter mais coisas para ser feita. E você não pode sempre confiar que você vai guardar tudo na sua cabeça. Então você precisa sim ter uma planilha de organização, com dia, horário, prioridades, o que aquele cliente gosta que seja feito nos dias da limpeza, os detalhes de endereço, código, porque ninguém gosta de ficar dando esse tipo de informação várias vezes para a mesma pessoa, porque é algo muito confidencial. Então são coisas que você precisa adquirir isso desde o seu início no ramo da limpeza. Seja você com um cliente ou com muitos, mas especialmente quando você começa a adquirir mais e perder aquele sentimento que você conhece cada cliente, que você sabe cada casa, porque é natural esse processo. À medida que nós vamos crescemos, vai ficando mais difícil de guardar essas informações na nossa cabeça. E com isso, você vai ter muitas vantagens. Não só no momento de você agradar o seu cliente, de você dar uma satisfação máxima ao seu cliente, mas também no momento de você montar o seu schedule, no momento de você saber a rota do seu schedule, no momento de você organizar aquelas casas que elas estejam perto uma das outras. Então, aquilo vai facilitar o seu dia, aquilo vai fazer com que você gaste menos tempo. Gastando menos tempo, você vai conseguir aproveitar e colocar mais casas naquele dia. Na verdade, para você crescer, para você evoluir, é algo que não pode faltar dentro do seu schedule. Até porque, muito mais do que somente adquirir o cliente, o que nós precisamos é manter ele na nossa empresa, né? O que você não quer só pegar o cliente, você quer que ele venha e fique com você. E para ele ficar com você, é muito importante que você tenha sempre um pós-venda, que você realmente ligue para o seu cliente. Você não pode ter medo de se comunicar com ele, você não pode ter medo de pedir o feedback do seu cliente, principalmente nas primeiras limpezas. Por quê? Porque aquilo vai fazer com que o cliente entenda que ele é importante, que você está preocupado com o tipo de serviço que ele está recebendo. Então, para isso, você tem que ter uma planilha sim de organização, para você saber o dia que você pegou aquele cliente, o dia que você fez a primeira limpeza dele, para você ter essas informações e conseguir fazer o seu pós-venda. Por quê? Porque isso é algo muito diferenciado. Aqui nos Estados Unidos, nós sabemos, né, nós que vivemos aqui, sabemos que onde você vai, seja qual a loja que você faça uma compra, você sempre tem um serviço ao cliente muito eficiente. Você sabe que qualquer problema que você tiver, você vai poder solucionar. E por que isso? Eu entendo da seguinte forma. Errar, todos nós erramos. Impossível, não conheço ninguém que nunca errou. Mas muito mais do que você não errar ou você ficar preocupada, ansiosa, nervosa com os erros, é você sempre solucionar. Você precisa ser rápida em solucionar o erro do seu cliente, ou seja, da pessoa que foi lá fazer o trabalho para você. Seja aquele erro seu, ou seja aquele erro da sua ajudante, ou de alguém que você já está empreendendo da área. Você precisa assumir essa responsabilidade sempre para a sua empresa. Você precisa passar isso para o seu cliente de forma segura, de forma com que ele se sinta confortável,
confiável em ter o seu serviço e manter você ali independente quando aconteça erros ou não. Então, essa questão de organizar, de ter planilhas, de dar o seu feedback ao cliente, de tratar o seu cliente como a coisa mais importante da sua empresa, vai fazer sim de você uma pessoa diferenciada, vai fazer de você uma pessoa diferente das demais pessoas nesse ramo. Por quê? Porque não todas as pessoas fazem isso. Normalmente, companhias, somente que eu conheço, companhias muito grandes fazem isso. E para que você seja grande um dia, temos que ter atitudes desde quando somos pequenos, as mesmas atitudes dessas pessoas. E algo muito diferenciado é isso, é você realmente dar atenção às suas planilhas, a tudo que você anota ao respeito do seu cliente, todos os acontecimentos, seja eles bons, seja eles ruins, todos os tipos de feedback, de informação. Mais você conseguir ter isso do seu cliente, mais confiança você vai passar, mais credibilidade você vai passar para ele e mais ele vai querer continuar com você, mesmo quando aconteça erros. Porque é natural, né? É um processo do ser humano, é impossível você não ter nunca erros. Mas eu volto a dizer e repetir e tocar sempre nessa tecla. Mais do que você estar preocupado em não errar, você precisa estar preocupado e sempre solucionar as coisas de maneira rápida, eficaz, assumir sim a responsabilidade daquele problema, seja seu ou seja de uma ajudante sua, pois é o seu nome em jogo, é o nome da sua empresa que vai, e nós sabemos que nos Estados Unidos o nosso nome vale muito mais do que dinheiro no banco, do que qualquer coisa. Sem contar que quando o cliente ele te chama, né, quando ele liga para sua empresa, liga para você, ele está te dando uma oportunidade. Por quê? Porque ele não te conhece. Então você não pode, como eu digo, deixar essa pessoa insatisfeita. Você não pode receber essa oportunidade e não saber aproveitar. Essa é a palavra. Então, quando você recebe essa oportunidade, você precisa sim saber aproveitar dessa forma que eu falei, que é organizando, tendo planilhas, escrevendo, tendo todos os diferenciais do seu cliente, o máximo de informações possíveis do seu cliente, para que você não só capture o cliente, mas consiga fazer um pós-venda de excelência e ao decorrer do tempo você conseguir manter a constância daquele cliente, saber tudo o que acontece com aquele cliente. Por quê? Lá na frente você vai ter cliente de 1 ano, de 5 anos, 10 anos. Como lembrar de tudo isso? Como saber de tudo isso? Por isso, gente, sempre se fixa aos detalhes, né? A gente vive em um mundo hoje onde os detalhes é muito importante. Seja para mim, para você e para os nossos clientes do house clean, da limpeza, não é algo diferente. Na verdade, quando você oferece isso, você está sendo a pessoa diferenciada. Você está sendo a pessoa que sim, diz para aquela pessoa, olha, pode confiar em mim, pode confiar no meu trabalho, que vai dar tudo certo. E que quando você tiver problema, você vai me dizer, eu vou conseguir comunicar com você rápido e vamos solucionar aquele problema. Fica a dica.